também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Porque o Senhor tinha dito lá no versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Senhor Deus, nós estamos seguros da sua presença aqui conosco. Nós estamos seguros que o Senhor mais uma vez nos ajudará, o Senhor falará conosco. Todos quantos desejam e querem verdadeiramente ser ajudado e ter um encontro com o Senhor, todos que desejam ouvir o Senhor, certamente o Senhor fará com que isto aconteça. Se realmente nós estamos determinados, se estamos interessados em fazer a sua vontade. Não é questão da gente querer a sua vontade, mas que esta vontade seja, que isso venha nos ajudar, ser de benefícios para nós, que a sua vontade seja que eu não renuncie às coisas erradas. O Senhor, quando fala conosco, Ele quer cortar, Ele quer colocar para fora todas as coisas erradas que nos incomodam no crescimento espiritual, que nos atrapalham na vida do dia a dia, que impede de ter o encontro com o Senhor. Tudo que é pernicioso, pecaminoso, que redunda na palavra incredulidade, o Senhor quer tirar da nossa vida. Isto é chamado de erva daninha. Senhor, um verdadeiro ministro, Ele quer tirar as ervas daninhas para que as ovelhas não venham comer deste alimento que pode matá-la. Ó Deus, estamos nesta noite interessados em ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós queremos sim, ó Pai, corrigir as nossas falhas, corrigir os nossos erros. O que diz a sua palavra é exatamente isto que nós queremos viver. Qualquer coisa, qualquer interpretação, qualquer pensamento que não seja a sua palavra, deixe longe de nós, Pai. Como o bom pastor deixa a erva daninha longe da sua ovelha. Oramos pedindo que o Senhor abençoe todos que estão conectados nesse culto nesta noite, em todos os lugares que o irmão ou a irmã teve acesso para nos acompanhar nesta noite. E que eles sejam ajudados. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, pode sentar. Eu vou fazer algumas comparações nesta noite. E eu estava meditando aqui na era Laodiceia, uma era enganosa, muito enganosa. E ela é semelhante, Gênesis 3, é semelhante o engano da serpente lá no jardim do Éden. Então,
nós temos que vigiar constantemente o que está ao nosso redor. Esta mensagem muito sobressalente, chamada O que ouviste tu, Elias. Para mim, foi uma grande vindicação. Eu li essa mensagem hoje. E eu, passando pelo parágrafo 33 e seguindo em frente, para mim foi um episódio que Deus confirmou e eu tive um tempo realmente difícil, tá? A igreja, quando está no Espírito, o indivíduo, quando está no Espírito de Deus, ele consegue ouvir Deus, ele consegue ouvir a voz do Senhor. Não é uma voz audível como você está ouvindo a minha, mas ele chega no seu coração e faz aquela palavra arder ali, e você não consegue deixar aquilo mais. Para mim foi um dia muito típico, um dia, quando falhar eu repito a palavra, né, até minha paciência esgotar, aí eu pego e mudo o microfone. Um dia bastante atípico. Eu não sei o quanto os meus companheiros podiam perceber, quem estava aqui desde as primeiras horas da manhã, até depois da comunhão, por volta de 8 horas da noite, e por todos os momentos que passamos durante o dia, e começando pela vindicação da menina que descia a escada toda de vermelha, depois da mensagem terminando com redenção, no trabalho com a juventude. Daí à noite eu fui pregar e realmente estava diante de mim uma mensagem tratando de redenção. Eu até gostaria de ouvir aquela mensagem de novo para ver realmente o que eu preguei. E eu estava lendo uma parte da mensagem. E foi quando eu disse na mensagem que eu estava sentindo estranho. Foi quando eu parei e citei aquelas palavras. Ficaram 7 pessoas fora da ceia. 7 ou mais. Estou só calculando aqui. Mais, eu creio. Não vou fazer conta agora. Porque eu disse, se você tomar ceia sem se consertar, você vai morrer. Ponto. Deus vai tirar a sua vida. Você está brincando com ceia. Eu estava sobre uma condição para falar aquilo. Nunca falei isso na história do meu ministério. E foi realmente um dia, a última mensagem, a mensagem que eu preguei, que Deus nos deu na ceia, ela foi muito, muito ungida. Depois que eu cheguei em casa, e eu fui dormir, que a atmosfera foi me deixando, que a unção foi me deixando, eu quase que entrei em depressão. Você não queira sentir isso na vida. Você não tem ideia do que acontece com um ministro depois de um culto. Deus unge ele a tal ponto para falar, quando ele vai e abandona a congregação indo para casa e se refugia na quietude do seu quarto, que ele deita e aquilo vai desvanecendo, ele vai
ficando no homem natural, vai saindo o sobrenatural, aí você sente sua carne como se sendo alfinetada. Pois eu tive que levantar, ajoelhar e orar, pedir graça para Deus. Não sei, só pode entender isso quem passa por isto. Eu estava lendo essa mensagem aqui, vou abrir na leitura dela. O profeta disse: qualquer ministro sabe o que é amanhã de segunda-feira depois de um difícil domingo, de um dia difícil no domingo. Comparem isso. Vocês, esposa de pregadores, sabem como seu marido está na segunda de manhã, depois que ele pregou duramente 2 ou 3 vezes no domingo. Ele está tão desgastado. O que você acha do pobre velho Elias? Lá estava ele, ninguém para consolá-lo, quando ele foi para debaixo do pé de zimbro. Ninguém para consolá-lo. E ele parou debaixo do zimbro. Ele se ajoelhou e olhou para Deus e disse: Senhor, estou tão cansado, tão exausto, porque tu não me tiras a vida e me deixas ir. Meus pais foram todos, então deixa-me ir. Ele pediu a morte, a Bíblia diz, no seu ânimo, ele pediu a morte. Depois de fazer fogo descer, depois de fazer tantos sinais, ele fugiu para debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Para você ver, Elias na unção chamando fogo, matando 450 profetas, agora Elias sozinho, abandonado, entrando em depressão, entrando num estado de tristeza profunda. Um homem da experiência de Elias. Então eu tenho por mim, meus amados, que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito, muito rápida. E pude perceber de um tempo para cá o quanto Deus tem falado em cada pregador que eu escuto. Profecias que vêm na mensagem desses homens. E parece que as pessoas não estão interessadas em se consertar, não. A não ser o eleito. Homens que lidam com o sobrenatural, que permanecem na presença de Deus, quando vem o programa de Deus recusado, e o pregam e tentam o seu melhor, e fazem tudo o que Deus lhes diz para fazer, e ainda assim se afastam disso, é de partir o coração. O Deus Todo-Poderoso fez o suficiente aqui no Templo Ângelos, a semana passada, ao ponto que teve Los Angeles incendiado. Não é de se admirar que ele tenha dito: será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Eu sei, vocês pensam que eu não penalizo. Eu não sou um carniceiro. Eu sou um pastor. E um pastor, ele toma a dor, o sofrimento e a doença e a fraqueza da ovelha e procura levantá-la, dar remédio a ela para que ela se recupere. Essa é a função dele.
Agora, quando você vê pessoas sem mínima condição, vivendo a vida, andando pela mensagem, vindo à igreja, escutando, não só eu pregar, mas tantos outros companheiros, e eles não conseguem assimilar aquilo, não conseguem segurar aquilo, passa por alto. Aí diz o profeta, isso é de cortar o coração. Se você pudesse pegar a mensagem, pegar o que o Senhor estava falando e pôr dentro da alma dela, com a mão você faria. Mas a verdade que quando nós queremos fazer uma coisa que não é certa, que é contrário à palavra, nem Deus te impede. Nem Deus te impede. Nós temos passagem na Bíblia que as pessoas quiseram fazer, foram lá e fez. Vai lá e faz. Quantas passagens da Bíblia? Israel é um tipo disso. Entendeu? Vai lá e faz. Nem Deus impede. Deus não. Deus respeita o que você deseja, que você quer fazer. Ele te exorta, Ele te disciplina, Ele mostra. Mas se você desejar, Ele tira a mão. Agora aqui está. Eu imagino que em cada galho, em todo lugar, havia uma multidão de anjos. E Deus desceu e disse, meu pobre servo cansado, ele está tão nervoso e desgastado, ele não sabe o que fazer. Eu vou escolher o anjo em pé aqui, que tem as mãos mais macias. Não o assuste, caminhe e afague a testa dele suavemente. E eu quero o melhor cozinheiro entre vocês. Vá ali e consiga todas as vitaminas que puder encontrar e coloque nesta farinha de milho. O mundo o recusou, mas eu vou tratá-lo bem. Aleluia. Isso significa, louvado seja o nosso Deus. Não se assuste com isso. Traga o melhor que temos. Cozinhe-lhe um bolo de milho e consiga-lhe um pouco d'água. E este anjo, de mão macia, aproximou-se e acariciou o pequeno servo de Deus na testa. Lembre-se, se você fez o seu melhor, Deus ainda tem esse anjo em suas mãos. Lembre-se, se você fez o seu melhor, Deus ainda tem esses anjos, as suas ordens. Ele te ama da mesma forma que ele amava Elias. Este Elias, que agora precisava de comer, de alimentar, uma comida que não era qualquer mortal que iria fazer. Um anjo fez essa comida para ele. E Deus disse, olha, eu quero o melhor para ele. Porque o seu trabalho é muito árduo. Ele precisa de uma boa alimentação. Essa igreja precisa do mais fino alimento do céu. Você precisa das mais ricas vitaminas da palavra, que é a revelação dos mistérios, para nesta hora de tanta escuridão, você ter força para enfrentar as adversidades que vêm contra você. E este profeta Elias, ele foi na casa daquela viúva de Serepta, aquela viúva lá dos dias daquela fome, daquela seca. Ele foi na casa daquela viúva, ele deu para a viúva um alimento que ela sobreviveu
todos os dias da seca e da fome em Israel. Mas ele tinha recebido alimento para dar alimento para a viúva. Ele não podia dar se ele não tivesse uma experiência com comida, com este alimento. Então ele pegou aquela farinha, pegou o pouco que ela tinha de azeite e disse: enquanto eu ficar aqui, vai ter comida nesta casa. Enquanto você tiver a mensagem de Deus na sua alma, vai ter comida nesta casa. Vai ter alimento para você. Por isso que Deus deu uma experiência para Elias, porque Deus não tinha terminado com ele ainda. Deus ia continuar com ele. Por isso mandou: cuide bem dele. Cuide bem do meu servo. E ele acariciou sua fonte, o anjo, certo? E Elias acordou. Eu posso ouvir dizer algo assim: o Senhor teu Deus, que te ama, você fez o seu melhor, Elias. Eu apenas enviei esses sinais como um testemunho, e no dia do julgamento, eles terão que suportá-lo sozinhos. Você fez exatamente como eu te disse para fazer. Eu sei que agora você está cansado e exausto. E o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, enviou-me para te alimentar com este pão e esta água. Elias, esfregando os olhos, levantou-se com as mãos um pouco trêmulas, segurou o pão e comeu. Nesse momento, o grande coro angelical saiu e formou um pequeno cenário ao redor dele assim, e começaram a cantar as canções como nenhuma mãe conseguiria abalar seu bebê para dormir. E deixaram ele dormir de novo. Lá na Bíblia, 1 Reis, Elias, quando fala Elias e Oreb, é o texto que fala. Ele dormiu de novo. Então o pai se virou e disse: sabe, eu o amo muito, a jornada é longa, ele ainda tem muito para percorrer. Eu não terminei com ele. Então outro grande pacote de vitaminas e cozinhou outro bolo de milho, arrumou-lhe uma botija de água, acariciou-lhe a fronte e alimentou novamente. Estou muito feliz que há um pé de zimbro. Quando estamos desgastados e dilacerados, e podemos ir debaixo do pé de zimbro, encontrar vitaminas espirituais para viajar em qualquer tipo de viagem. Lá ele se deitou, acordou, sentindo-se um pouco melhor, e seguiu por 40 dias e 40 noites. Eu imagino que se houver um médico ouvindo, você não gostaria de saber que tipo de vitamina ele usou, que mantém um homem com um bolo de milho e um copo de água por 40 dias e 40 noites? Esse é o poder do nosso Deus. O assunto fala exatamente hoje. Esse é o pão que Deus enviou hoje. Porque para ele dar para nós este pão, ele tinha que dar para Elias primeiro.
Se Elias não recebesse, nós não teríamos. Se o seu pastor não recebe, a igreja não recebe. Isso é matemático, é exata. A saúde de um povo espiritual é o que o povo recebe. Agora, se você está num ambiente que o alimento é saudável e que o alimento é realmente farto e você está amarelo de fome, é porque em algum lugar você está cruzando com alguma coisa errada. Eu não consigo entender isso. Feche a porta do quarto e passe lá o tempo que for necessário até que Deus revele essa palavra. Eu não tenho força para orar. O que é isso? Que ideia é essa? Um crente que diz que não tem força para orar, ele é um falido. Não existe isso no vocabulário do céu. Deus nos chama para a comunhão. Você não gostaria de falar com uma pessoa idônea e que tem algo a dizer a você, que é algo seguro? Sim, eu gostaria de falar com uma pessoa sábia e idônea que me transmita segurança. Assim é quando você fala com ele. Ele te dá a segurança. Não tem um santo que dobre os seus joelhos e que não ore sinceramente, que Deus não fale com ele. Nunca você vá com segundas intenções falar com Deus. Vá desarmado, vá arrastando pelo chão e diz: eis-me aqui, Senhor. Deus certamente irá falar contigo. Agora, eu quero só dar uma caminhadinha aqui. Então ele encontra a caverna no caminho do deserto. É a primeira coisa, você sabe? Deus encontrou lá. E ele chamou e passou um vento impetuoso que rasgou a montanha. Ele caminhou 40 dias e entrou numa caverna. Escute isso. Não vá voltar lá nos dias de Acabe, de Elias o Tisbita. Esse é um assunto para hoje. É uma mensagem para hoje. Ele entrou numa caverna, depois de 40 dias, depois de ter comido o pão que o anjo fez para ele. As rochas se partiram e caíram. Elias ficou quieto e ouviu. Houve um tremor, um terremoto que sacudiu a montanha, mas Elias apenas ficou quieto. Então caiu fogo, um relâmpago brilhou e Elias ficou quieto. Mas então uma voz meiga e suave falou, Elias respondeu. Ele colocou seu manto sobre o seu rosto e saiu. Que coisa! Tem pessoa que não pode ver nada, já berra, já grita, já, entendeu? Já faz um fanatismo daquilo, já forma um grupo ali e outro lá, e aquela coisa toda. Elias viu um pé de vento, e se você ler no texto, fala assim, que o Senhor mandou aquele vento. O texto diz com S maiúsculo, o Senhor enviou aquele vento. Ele foi no vento e não viu o Senhor. Depois o Senhor enviou um terremoto, o Senhor estava no terremoto e não chamou a atenção de Elias. Depois do terremoto, aí relampejou fogo para todo lado. O Senhor mandou fogo e não mexeu com Elias. O profeta diz em seguida que isso foram os pentecostais que não mexeu com Elias.
todo o movimento pentecostal, o Senhor estava nele, mas não era isso ainda, não era o pé de vento ainda, que rachou a montanha, não era o terremoto ainda, ainda não era o fogo que caía, tinha mais alguma coisa na frente, mas quando uma voz mansa, suave, falou, Elias saiu do fundo da caverna, foi na porta da caverna, colocou as suas vestes, sua capa na cabeça e se abrigou, porque estava ouvindo o Senhor. Ele se velou naquela hora. A mensagem, a maneira que Deus enviou o irmão Branham, como ele veio com a mensagem, não foi um barulhão pentecostal, não foi fogo pentecostal, vento pentecostal e tudo pentecostal. Ele veio e trouxe uma voz mansa. Chegava assim para aquele menino lá nos Estados Unidos, em Tulsa, e disse: espírito mudo e surdo. Quase a audiência não ouvia. Saia dele. Não houve uma berreira. Vi o testemunho de Osmo dizer que o irmão Branham ia começar a gritar para espantar o demônio. Ele não gritou ainda, o demônio já foi embora. Osmo estava presente nessa reunião do irmão Branham. Quando as pessoas caíam mortas diante dele, ele acalmava toda a congregação, ia lá e colocava um morto de pé. Cadê a gritaria? Cadê o fogo? Cadê o terremoto? Cadê o vento? Aonde estava a autoridade? Da palavra. Lá estava a autoridade. Onde está a nossa autoridade? Não está na gritaria, está na palavra. Não adianta gritar sem a palavra, mas você tem a palavra. Fale baixo e seguro e confie que o Senhor vai realizar. Diz o profeta: eu apenas me pergunto se nós não temos ouvido muitos ventos poderosos, e fogo, e sangue e tudo mais. Isso estava bem nos dias de irmão Branham. Lá nos dias de irmão Branham tinha pregador que tinha sangue na mão. Eu sei quem é ele. Tinha pregador que tinha azeite na testa. Era aquele barulhão todo. Para o pregador chegar na plataforma, tinha que fazer uma grande apresentação, como se eu fosse um grande artista, o grande, o único, o magnânimo, o mais precioso, o mais poderoso, a mais bela voz. Vamos ouvir agora. Aí a multidão ficava em pé, aplaudia, e o artista entrava. Assim, os pentecostais recebiam os pregadores e os cantores daqueles dias. E o irmão Branham ficava de estômago embrulhado com esse tipo de coisa. Ele nunca quis isto, nunca fizeram isto com ele. Ele nunca aceitou isto. O barulhão todo, exaltando o homem, que é uma coisa vergonhosa. Ainda tem gente na mensagem que está correndo atrás de homem, ainda tem. E tem homem ainda que acha que pode atrair o povo pelo seu carisma. Isso é criancice, é meninice, isso é falta de amadurecimento. Você tem que ver se aquele homem tem realmente o ministério, a palavra para alimentar o rebanho, e se a vida dele corresponde com a palavra. A primeira coisa que Deus exige de um pastor é ser independente. Homem que fica pendurado em mãe, pai e sogro, não põe esse negócio para pastor não, que não vai dar certo. Viu? Homem que nunca foi independente, dependeu de todo mundo.
e sai emprestando dinheiro na vizinhança e fica comprometido com todo mundo, depois vai ser pastor de quem? Não paga suas dívidas? Depende do pai, depende da mãe, depende do sogro, tudo não, esquece esse tipo de homem. Homem que Deus chama, ele é independente, ele está livre, ele não tem amarras com o mundo, amarras com a amizade, amarras com a sociedade, ele tem um compromisso com Deus, apenas com Deus. Amém. Se quisesse ficar famoso, foi outra coisa na vida, né? E o profeta disse: eu apenas me pergunto se nós não temos ouvido muitos ventos poderosos, e fogo, e sangue e tudo mais, e falhamos em ouvir aquela voz calma e baixa. Pergunto-me se temos olhado tanto para os dons que não podemos ver o doador. Vocês sabem, a América é propensa ao barulho. Essa é a razão que o rock and roll é tão popular, todos esses outros barulhos. Agora temos tido fortes ventos velozes, temos tido grandes estremecimentos, mas onde Deus esteve em tudo isso? Elias disse que ele não estava nele. O que fizemos com os ventos velozes? O que temos feito com todos os tipos de sensações? Onde isso nos levou? Estamos tão denominados que não temos companheirismo um com o outro. O que fazemos isso? O que fazemos com isso? A igreja está melhor? Está unificada com vento. Unificada com vento. Velozes? Não, Senhor. Só estará unificada quando as pessoas ouvirem aquela meiga e suave voz de Deus. Muito bem. O povo está ouvindo o quê? O que o profeta acabou? Você está lendo comigo esse trechinho? E por que tantas divisões? Por que tantas separações? Por que tantas demandas, tanto choque? Vento. Vento. Terremoto. Fogo. E deixou de ouvir a doce e mansa voz do Senhor. Aquela que pode levantar, criar, fazer estremecer e dar o dom. E dar adoção para a igreja. Olhar para o doador e não olhar em quem o dom está funcionando. Olhe para a palavra. Esquece a ferramenta que está trazendo a palavra. Se a América estava arrebentada, vento, terremoto e fogo pentecostal estavam todos divididos, o que você acha desta hora que estamos vivendo dentro da mensagem no Brasil e no mundo? Será que nós poderíamos parar um pouquinho e pensar? Tem pessoas que estão morrendo de frio dentro de casa, não esse frio aqui, ó, a temperatura aí fora, frio espiritual. Que não tem coragem de fazer um dia de jejum, que não tem coragem para orar 5 minutos durante o dia, e está exigindo, eu vou no rapto. Depende. Ele já está raptado com o mundo. E em vez de ser levado por Deus, o mundo que arrastou ele, a vida, sabe, a vida frouxa de oração, a vida frouxa com Deus, levou a essa situação. Quer ver sinais da onde? Nós não procuramos por sinais. Tem coisas muito sobressalentes e importantes.
Porque sempre o sinal apontou para vós. Antes que Moisés vindicasse Deus vindicasse o seu ministério, antes que Moisés entrasse em cena, o que aconteceu? Deus levantou Moisés, não foi? E depois Deus mandou o pilar de fogo. Deus levantou William Branham, depois o pilar de fogo. E quando Deus manifesta no seu sinal, alguma coisa vai acontecer. Deus não mandaria o sinal sem que fosse acompanhado de uma voz. Você quer o sinal sem a voz? Você quer o sinal sem a palavra? Isso não acontece. Isso não é bíblico. Primeiro, Deus, Ele envia o sinal e a voz confirma aquele sinal. Agora, o que acontece é que a temperatura está caindo. A temperatura está despencando. Olha, quem está me ouvindo, vigie. Vigie bem de perto, para que você não seja surpreendido. Eu li um trecho da Bíblia. Eu não ia nem entrar bem nisto. Mas, bem rápido agora, eu quero passar isso para vocês. Deus, Ele tem um alimento muito especial para o tempo que estamos vivendo. E é a sua palavra aberta. A palavra aberta não é essa Bíblia aberta assim, não. É Ele revelando no seu coração. É você tendo a capacidade dada por Deus para ouvir a sua voz. Receber os mistérios. Deus revelando os mistérios do seu coração. A palavra aberta é Deus revelando os mistérios em seu coração. Isso acontece com o novo homem. Isso é o pão que Deus enviou. Esse é o alimento que Deus viu agora. A palavra revelada, a palavra manifestada, sim, a palavra aberta, o livro aberto. Esse é o pão que Ele enviou. Mas quem vai comer esse pão? Quem não nascer de novo não tem como comer isso. Apodrece de velho no banco da igreja e não sabe o que está acontecendo na igreja. Não escuta nunca a voz de Deus. E quando vem para razoar e condenar o pastor que está pregando. Meu irmão, sua situação é muito ruim. Se você é um crítico sem ter conhecimento que o Senhor está falando, eu tenho visto pessoa perder família inteira recentemente por causa disso. Vamos lá. Eu falei do pão da vida. Eu estou com uma mensagem que não sei se vai chegar lá, mas vou ser bem rápido agora. O profeta disse, olha, e vos revistais do novo homem. Revistais do novo homem, que é segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo falando em Efésios 2:4. Revestir do novo homem. Quem come este pão aqui, de São João 6:57, é só quem nasceu de novo. E se você come, você vai ter sempre desejo de comer mais. Se você bebe desta fonte, você sempre deseja beber mais. Mas se você nunca experimentou Deus,
a bondade de Deus, a unção, a presença dEle, o gozo da salvação fluindo na alma. Se você nunca bebeu desta fonte, como que eu disse assim, se você trouxer um alimento de outro país para mim, que eu não conheço aqui no Brasil, e a pessoa dizer assim, mas você não deseja comer, você não gosta disso? Como é que eu vou gostar? Eu nunca comi. Como que eu vou saber o sabor desse alimento? Eu nunca provei dele. Ah, mas você não tem desejo dele? Não, não tenho. Eu não sei do que ele é feito. Agora, se você falasse de um alimento que eu já comi, eu gostaria de comer de novo. Me dei bem comendo esta comida, me dei bem com o sabor desta fruta, me dei bem com esse alimento que me deram, e sempre que eu puder, eu vou comer dele, porque eu quero, porque ele é bom. Se você já provou do Senhor, se você já bebeu desta água, você vai desejar sempre, você vai sempre procurar um lugar aonde você possa receber isto. Alimentar disso, a sua alma deseja, a sua alma requer, ela te intima, eu quero isto, amém? E esse alimento tem que vir para a sua alma, porque só assim o homem novo é alimentado. Esta nova criação não é a criação velha reformada. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é a nova criação. É exatamente o que diz ser. Nova criação é outra criação distinta da velha. Ponto. Não é este homem. É uma nova criação, ela é distinta da velha. Você vai para lá, vai para cá, e você carrega uma carcaça, que é esse corpo que vem do jardim do Éden, pelo engano, mas dentro dessa carcaça tem alguém que sabe para onde essa carcaça vai, o que ela vai fazer. Essa carcaça não faz o que ela quer, faz sim aquilo que o homem de dentro determina. Esse é o homem novo. Ele não come qualquer coisa. Por isso que você não está comendo um sermão denominacional. Você come a palavra. Ele separou Abraão e sua descendência através de Isaac. Agora, fora de todo o parentesco, tribo e nação, ele tem proposto uma nova criação. Ele é o primeiro desta criação. Ele era Deus, criado na forma de homem. Agora, por meio de seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Deus, o Criador, criando para si mesmo uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação, criando para si mesmo uma parte da sua criação. Esta é a verdadeira revelação, disse o profeta. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo ainda no meio da igreja, como autor desta nova criação de Deus. Seu poder soberano fez com que isto acontecesse. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros da noiva, os membros desta nova criação, pelo seu decreto. Ele os predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, pela sua onisciência, onipotência, ele fez com que viesse a acontecer. Como poderia ele, de outro modo, saber que estaria firme no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não se certificasse? Ele conhece
todas as coisas, e todas as coisas ele executou segundo o que ele conhecia, a fim de que seu propósito e bom prazer viessem a ser realizado. Agora, escute isto. O grande problema que eu vou dizer é que tem uma grande parte grande parte, muita gente, eu não saberia enumerá-las, que ainda, por exemplo, o que você acha um pastor ministrar ceia e não tomar ceia? Não sabe que vida que ele tem que ter? Eu nunca entendi esse negócio das pessoas não tomar ceia. Entendi assim, quer dizer, não entendi, mas entendo. Porque se eu vou indo hoje para a igreja, hoje é dia de comunhão da igreja, e eu tenho um débito com Deus, então eu vou acertar aquilo para vir tomar a ceia. Que não teria motivo para estar num culto de ceia sem eu tomar a ceia. Não teria motivo. Quer dizer que hoje eu estou condenado. Amanhã eu estou liberado. Hoje eu estou em pecado. Se eu morrer hoje, eu pico o pé para o inferno. Mas se eu morrer amanhã, eu vou para o céu. Isso é uma boa doutrina dos antigos metodistas e dos presbiterianos. Meu amigo, você é ou não é? Ou você é ou não é? Porque o homem novo não tem embaraço. A mulher nova não tem embaraço. Ele tem confiança, ele tem comunhão com Deus. Ele está na presença de Deus. E antes mesmo que o sol se ponha, ele acerta aquilo. Porque todos nós estamos propensos a falhar. Porque estamos em uma dimensão só de gente falha. Mas quero dizer, não como um legalista, mas pela palavra, o povo de Deus que tem o Espírito Santo não é esse tipo de gente, não. O povo de Deus que tem o Espírito Santo não é esse tipo de gente, não. É um povo, como diz a Bíblia, é um povo santo, um povo separado, um povo peculiar e de boas obras. A igreja de Cristo não tem mácula e não tem ruga. Ela é limpa. Pastor, mas o senhor está nesse corpo velho aí? Sim, vou suportar ele até Deus me tirar dele. Agora, eu não dou água para esse espírito carnal beber. Antes ele morre de fome e sede que eu não alimento ele. E você tem que alimentar o homem eterno que nasceu de novo. Deixa eu ler algo para vocês aqui na mensagem. A era de Éfeso. Esta é a recompensa para todos os vencedores de todas as eras. Quando a última chamada, a batalha houver sido feita, quando nossa armadura houver sido deixada, então repousaremos no paraíso de Deus, e nossa porção será a árvore da vida para sempre. Agora eu vou fechar o meu sermão. Jesus disse, em São João 6, na nossa leitura,
Por isso que eu passei lá no profeta Elias, comendo o pão que o anjo deu a ele. Primeiro comeu, pôs-se a dormir, depois acordou, deu de novo, aí ele caminhou 40 noites e dias com aquela água, com aquele pão. E Deus mandou o mesmo pão para nós. Quero que vocês entendam que isso que estou falando nesta noite, aquele mesmo pão que Elias comeu e caminhou 40 dias, é o mesmo que ele manda para a noiva. É a palavra de Deus em sua totalidade. Tem mais, depois de 40 dias, que ele chegou lá na caverna, veio o terremoto, veio o vendaval, veio o fogo do céu, e já chamou a atenção dele, porque ele tinha comido o pão, ele estava bem alimentado, ele discerniu o vento, ele discerniu o terremoto, ele discerniu o fogo, mas quando a voz do Senhor desceu e falou, ele saiu na porta da caverna e se velou, porque agora estava ouvindo o Senhor. E diz o profeta: a árvore da vida, não é esta uma bela expressão? Ela é mencionada 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. É a mesma árvore e simboliza a mesma coisa em cada uma dessas 6 escrituras. Porém, que é a árvore da vida? Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que significa árvore em Números, capítulo 24, verso 6. Quando Balaão descrevia Israel, disse que eram como árvores de sândalo plantada pelo Senhor. Árvores, através das Escrituras, se referem a pessoas, como no Salmo 1. Assim sendo, a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida, que é Jesus. Balaão olhou lá do alto da montanha e viu Israel lá embaixo. Ele virou e disse assim: eles parecem árvores de sândalos, plantadas pelo Senhor. Seu hipócrita, se era árvore de sândalos, plantadas pelo Senhor, por que que ele queria então amaldiçoar aquilo? Se esta igreja é uma árvore de sândalo plantada pelo Senhor, o que é que estou fazendo aqui nesta noite, neste lugar? Tem que ter uma causa, tem que ter um propósito, tem que haver algo maior do que tudo na nossa vida para estarmos nesta noite aqui, porque somos árvores de sândalos plantadas pelo Senhor. Agora o que aconteceu? Aconteceu que o Senhor Jesus, Ele é a árvore da vida. Ele é esta árvore que foi plantada. E ele disse assim: quem de mim comer, quem de mim se alimentar, vai viver como eu. Que tudo que está em mim é o que você recebe. Tudo que estava em Cristo é que a noiva recebe. E quando ele disse: olha, os vossos pais comeram maná lá no deserto, eles morreram. Todos estão mortos e separados de Deus. O povo lá no deserto, eles comeram todo dia uma boa porção. Eles beberam da fonte, beberam da rocha. Mas eles não entenderam que aquela rocha que dava aquela água para eles era Cristo. Eles não entenderam que aquele maná que eles estavam comendo era a sombra
Agora, quem captou a visão daquilo foram os eleitos. Eles captaram aquela visão. E sabia que aquele maná era só uma sombra, que aquela rocha que deu água para eles tinha algo por trás daquilo que viria, que aquilo não era apenas o fim, que aquilo não ficaria só naquilo por ali, numa vida terrestre, mesmo entrando em Canaã, mesmo possuindo Canaã, possuindo aquela terra, não era aquilo. Que tinha algo maior, que estava além do véu, além da visão dele. Josué sabia disso, Caleb sabia disso, outros sabiam disso, que ia além daquilo, ia muito além daquilo, além desse culto aqui, que estamos nesta noite reunidos, assentados aqui ouvindo a palavra, nós estamos recebendo algo para sair daqui. Não é um culto de prosperidade, não é um culto denominacional. Nós estamos aqui para receber. Estamos aqui para comer desta árvore, alimentar dela. Para sair daqui, nós desejamos sair da carcaça velha e conhecer pessoalmente este homem novo, que é imagem e semelhança de Deus. Não como este homem aqui. Isso aqui é a imagem animal. Isso aqui é a imagem do homem terrestre. A imagem e semelhança de Deus, que era Adão, não era o Adão físico, era o Adão espiritual. E a imagem e semelhança de Deus não é essa figura que está aqui. É algo que Deus te deu quando abriu a palavra. Por isso, Jesus disse, daquela árvore, se Eva comesse, ela trazia filhos pela palavra. Ela não comeu daquela árvore. Mas eu vim agora para fazer possível vocês comer da árvore que Eva não comeu, para trazer filhos pela palavra. Não aconteceu em Éfeso, não aconteceu em Esmirna, não aconteceu em Pérgamo, não aconteceu em Tiatira, não aconteceu em Filadélfia. Mas Deus disse que isto viria. Durante 6 eras, ninguém entendeu isso. Criam, amavam, morreram, foram para a presença do Senhor e esperam o arrebatamento, porque aquele povo era um povo eleito, mas não teve o privilégio que nós temos recebido do Senhor. Mas quando terminou a 6ª era e começamos a caminhar na 7ª era, e no final da 7ª era, Deus desce num pilar de fogo. No final da 7ª era, Deus vem numa nuvem. No final da 7ª era, Ele toma o livro e abre e diz, agora vocês não vão comer uma parte desse bolo que Elias comeu. Vocês vão comer agora a palavra completa. Por isso, o Senhor descansou no 7º dia. Aquele era o dia do Senhor. João estava arrebatado no dia do Senhor. Este dia aqui não é mais o dia do homem, é o dia do Senhor. E você está vivendo neste dia agora. O dia do homem parou. Entrou o dia do Senhor. Foi o dia que Deus descansou de toda a criação. Agora caminhamos 2000 anos e Deus chega aqui e traz a árvore restaurada. Traz a árvore em sua totalidade. Cristo completo. Por isso que apareceu no céu o Senhor, a sua face, a sua cabeça, para se acoplar ao corpo. A árvore está completa. Por isso que neste tempo estamos comendo da revelação de todos os mistérios. Você está comendo da árvore da vida completa. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Coma desta árvore e receba vida eterna. Deus abençoe no nome do Senhor.
Vamos orar, amados. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Vamos inclinar a nossa fronte.